E aí, tudo certo, pessoal? Então, nossa aula de número 10, última aula do semestre, aula importante aqui sobre vertentes do culturalismo. Aula passada, nós vimos cultura política, nós vimos as origens, as discussões a respeito da importância da cultura política de maneira geral para a ciência política e para as suas explicações. Na aula de hoje, nós veremos, então, duas escolas de pensamento diferentes, as escolas principais, eu colocaria assim, e vocês vão ter um pouco mais de noção e um pouco nós vamos aprofundar um pouco essa discussão. Simplesmente dizer cultura importa ou não importa, nós vamos ir além um pouquinho, ok? Robert Putnam, ele é um autor extremamente conhecido tanto na ciência política quanto em relações internacionais. Ele tem alguns livros, como Bowling Alone, né, a teoria de dois níveis, tá? E é um autor que, se por acaso vocês vierem a se deparar com ele em algum momento, podem ter certeza que ele é um dos principais nomes mundiais aí da ciência política, ok? Esse livro aqui, ó, vou botar aqui para vocês, ver se vocês... Comunidade e Democracia, a experiência da Itália moderna, lançado em 1993, tá? É um livro bastante interessante para quem quiser se aprofundar na ideia de capital social, na ideia de comunitarismo, tá? Na importância da cultura das pessoas no avanço institucional, no avanço da democracia. Então é um livro que eu recomendo bastante, ok, pessoal? Eu inclusive li esse livro a primeira vez todo ele na seleção do mestrado, quando eu fiz o mestrado, ok? Ele vai fazer o que nesse livro? Ele vai pesquisar extensamente a Itália, tá? Para averiguar em que medida a boa governança ou as boas instituições dependem desta cultura local, tá? Então, de certa forma, como eu falei para vocês em outras aulas, será que bom governo, bons governos, bom desempenho institucional depende ou não da cultura local? Putnam vai nos afirmar e vai nos mostrar com muita clareza no seu livro que sim, que isto importa bastante lá no desempenho final das instituições. Pessoal, tem um livro na biblioteca de vocês, se vocês puderem pegar um dia e tal, e eu, em geral, também dou um capítulo desse livro, que é um livro do Will Kinlicker, um filósofo, que vai ver várias vertentes, ele vai sintetizar várias discussões dentro de uma ideia de justiça social, dentre várias vertentes. Algumas delas, se não todas, vocês já estudaram. Ele começa, se eu não me engano, por utilitarismo, que vocês tiveram em Teoria Política 2. Ele fala de liberalismo, de libertarianismo, que é, na verdade, aqueles neoliberais mais extremos, não estou falando do anarquismo. Ele fala do comunitarismo, ele fala do marxismo e ele fala também do feminismo, que são escolas de pensamento da filosofia política desses últimos 200 anos, ok? Nesse aspecto, então, o que o comunitarismo, que é uma dessas vertentes, ele vai nos dizer? O comunitarismo, o próprio nome já diz, né? Ele pensa em valores comunitários, tá? A principal pessoa na ciência política, o principal autor, ou pelo menos quem incluiu bastante essa discussão, é Alex de Tocqueville, quando ele vai aos Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 30, ou ali próximo do século XIX, né? Quando ele chama a maior democracia no mundo, ele faz uma propaganda, de certa forma, no chamado livro Democracia na América, nas suas viagens pelos Estados Unidos.
O que o Tocqueville vai nos dizer? Relembrando, ele vai dizer, olha, eu estou impressionado. Eu estava lendo justamente agora uma parte do Tocqueville e ele dizendo o seguinte, eu estou impressionado com o grau de associativismo que esse povo, que ele respeita muito os norte-americanos, ali em 1830 mais ou menos, eles têm. Então eles têm associação pequena, grande, associação de valores de emprego, outras mais banais, nem que seja, sei lá, de cartas, coisas mais lúdicas. Enfim, tudo que é tipo de associação existe nos Estados Unidos, pelo que ele notou, percebeu na sua pesquisa. Isto vai ser fundamental para o Tocqueville, né, esse perfil associativo, com isso aqui, com os valores cívicos, que são os valores que dão importância à comunidade que tu está. Eles inserem um grau de confiança absurda entre as pessoas, tá? E isso vai ser responsável por criar valores de confiança e de reciprocidade. O que é reciprocidade? Bom, são valores de respeito ao próximo, no sentido de que não existe uma hierarquia, são relações horizontais e não relações verticais. Não são relações, por exemplo, que a gente vai estudar talvez no Brasil, relações clientelistas. Não, são relações democráticas, são relações chamadas horizontais, tá? E por que a Itália? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma discussão bastante antiga, né, na Itália a respeito da diferença entre o sul subdesenvolvido e o norte desenvolvido, né? Quem, né, não se lembra, tá aqui então o mapa da Itália, né, a famosa bota. Daqui para baixo, né, mais subdesenvolvido e para cima mais desenvolvido. Isso é um padrão histórico da Itália moderna. Ele vai fazer uma pesquisa muito longa, se eu não me engano, com uma diferença de décadas, e averiguar a cultura política local através de perguntas, de várias questões, e vai mostrar uma diferença que é uma diferença em termos de valores cívicos, que o norte teria mais do que o sul, e vai demonstrar como isso afeta, anos depois, o desempenho da instituição, o desempenho democrático. E ele vai obter correlações absurdamente expressivas, pessoal. Para quem trabalha com correlação, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, enquanto eu estou aqui falando com vocês, né? Ele tem uma clareza nessa pesquisa. Esse foi um dos livros, quando eu li pela primeira vez, que mais me impactou em termos de, nossa, só deixa eu ver que o gráfico que eu... Ele tem umas... Já tô achando aqui, pessoal, só um pouquinho. Ó, ele vai mostrar várias correlações. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. É meio ruim se eu encostar aqui, vou bagunçar. Tá. Que vai mostrar, por exemplo, isso aqui, ó, desempenho institucional com a satisfação dos líderes comunitários. Várias e várias tabelas. No sentido de justamente mostrar para vocês como faz uma enorme diferença ter confiança. Ter o que ele vai chamar depois, eu vou explicar, capital social. O que é capital social, então? O capital social é um conceito que surgiu nas ciências sociais nos últimos anos, porque capital, se falava muito o capital, que é basicamente na economia, né, o capital é lá desde o Marx, né, a grande ferramenta de movimentação, que é o conjunto de dinheiro, de certa forma, né, claro, sintetizando bastante, né, e aí, será que só isso importa? Né? Então aí surgiu essa palavra, capital social, né, a primeira vez que eu vi, o que é isso, o que é capital social? Então é no sentido de que é um conjunto de relações recíprocas que geram confiança e cooperação. Então, às vezes, tu pode ter um país
com forte capital, rico, diríamos assim, mas pode ser que não tenha muito capital social, que exista desconfiança, que exista falta de cooperação. Vamos dar um exemplo? Vamos! Estados Unidos, por exemplo, hoje provavelmente tem problemas a respeito de confiança e cooperação, principalmente a questão racial, enfim, vocês viram, acompanhando o debate. Então, muitas vezes, não adianta tu ter somente capital se tu não tiver isso aqui, que se chama basicamente cooperação e confiança. O capital social, segundo Putnam, ele vai ser fundamental para a democracia funcionar. Se não houver isto, tá? Não é que não possa haver democracia, veja bem. Ele não vai dizer isso, mas ele vai dizer que ela é fundamental para o bom funcionamento democrático. E ele vai mostrar isso pelo exemplo italiano. Agora, será que ele tem certo? Será que realmente isso é fundamental para a democracia funcionar? Outras pessoas, que a gente já vai nesta aula, outras vertentes do culturalismo vai dizer que não. Tá? Existem outras também maneiras de pensar o capital social, como Fukuyama, Pierre Bourdieu fala sobre capital social e James Coleman, tá? Outros autores também, tem até um livro que eu tenho esse livro, inclusive, que fala sobre as diferentes formas de vertentes, é uma discussão só sobre capital social. Ok, pessoal? Um professor meu falava, tá? O professor Baqueiro, já aposentado, professor da URGS, ele falava: sem confiança não há qualidade da democracia. Até pode existir institucionalmente, enfim, mas que tipo de democracia é essa? Se vocês quiserem se aprofundar sobre essas questões a respeito do Brasil e da América Latina, então eu convido ali a procurar o professor Marcelo, com 2 L's, tá? Porque ele não é brasileiro, Marcelo Baqueiro, um professor do Equador, morando nos Estados Unidos, professor que eu tive o privilégio de ter aulas com ele na URGS. Ok, pessoal? Então eu vou ler para vocês a página 180 do livro Comunidade e Democracia. Nas regiões cívicas da Itália, à diferença de Nápoles, a confiança social sempre foi um elemento básico do ethos que sustentou, né, o dinamismo econômico e o desempenho governamental. A confiança promove a cooperação. Quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação. A progressiva acumulação de capital social é uma das principais responsáveis pelos círculos virtuosos da Itália cívica, ou seja, da Itália ao norte. Então ele claramente, nessa página 180 do livro e tal, estou lendo ipsis literis o que ele diz, né, como a confiança é extremamente importante para esse círculo virtuoso que ele chama da Itália cívica. Tá? Lembrem-se disso. Aí agora eu vou dar um pause e nós vamos ver outro tipo de pensamento um pouco diferente, né, de um autor como Ronald Inglehart. Vou dar um pause.